Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito sobre a soberania de Deus. Temos tratado deste atributo de Deus e já vimos o conceito da providência do Senhor, o fato de Deus exercer o seu governo sobre toda a criação. E quando nós tratamos deste assunto, quando falamos acerca de que Deus governa todas as coisas, logo surge uma questão, que é a questão do mal, sobre a origem do mal, sobre como que nós podemos entender a soberania de Deus e a existência do mal no mundo. Então nós vamos tratar sobre essa questão nessa noite. E a primeira coisa que a gente descobre quando começa a estudar sobre esse assunto é reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade diante de tão grande problema. Nós vamos trabalhar com textos bíblicos, porém, nós nunca vamos estar totalmente satisfeitos com as explicações. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Este é um dos assuntos que a gente trata com aquilo que a Escritura nos dá como revelação para entender, mas há muitas coisas que de fato nós não temos todas as respostas ou todas as explicações que sejam satisfatórias. A segunda questão, a segunda grande descoberta, é reconhecer a soberania de Deus, embora não tenhamos todas as explicações sobre esse assunto, mas crer que Deus de fato é soberano, e tudo que existe no mundo existe pela sua vontade soberana. A nossa confissão de fé, falando sobre a providência, a maneira como Deus governa o nosso mundo, ela faz uma declaração que diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então este é um ponto de partida, sem o qual nós não vamos ter sérios problemas para tratar sobre a questão da origem e presença do mal no mundo. Precisamos crer nesta afirmação: Deus é o governador de todas as coisas. Não somente Ele traz a existência, mas Ele controla todas as coisas, desde a menor até a maior. Podemos afirmar então que Deus está no controle desse vírus, algo que a gente não vê com os nossos olhos, algo que a gente não enxerga, mas Ele é soberano, inclusive, sobre o vírus. Deus governa todas as coisas. Deus, Ele exerce a sua soberania, e ao mesmo tempo, tudo que Ele faz, Ele demonstra a sua bondade. Esses dois atributos, bondade e soberania de Deus, é algo que às vezes traz certo conflito
e perplexidade para muitos crentes. Por isso que frequentemente você ouve alguém dizer assim: se Deus é bom, como pode então Ele permitir a entrada do mal no mundo? Se Deus é bom e é soberano, por que acontecem adversidades, tragédias, calamidades? Se Deus é bom e é soberano, por que Ele não acaba logo com esse vírus? Para que a gente possa ter a resposta então para essas questões, eu quero convidar você a abrir o texto lá de Isaías, capítulo 45, livro do profeta Isaías 45, do verso 1 ao verso de número 7. Acompanhe na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas questões aqui que eu quero tratar com vocês, preliminares, que são importantes para entendermos esta passagem. Primeiro, a gente tem que olhar para esta passagem e entender quem é o autor dessas palavras. E claramente, Deus é o sujeito delas. É Deus quem fala em todos esses versos. Todos eles estão na primeira pessoa do singular. É Deus falando. A segunda coisa que temos que ver é a quem Deus se dirige. A quem Deus se dirige. E ele se dirige a Ciro, rei da Pérsia, quase 2 séculos antes dele existir. Ele era um rei de uma terra que cria num dualismo, isto é, cria-se num Deus que era o sumo bem e num Deus que era o sumo mal. Esta era a cosmovisão do rei Ciro, rei da Pérsia. Terceira questão, Deus está mostrando a Ciro que só existe um Deus. E ele reafirma isso com essa expressão no verso 5: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Verso 6 de novo ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Isto é, o chamado dualismo persa. Deus está mostrando que não existe isso. Não existe a ideia de 2 deuses governando o mundo. Um Deus bom e um Deus mau. Só existe um Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Verso 7, bem no final ele diz: eu, o Senhor,
faço todas estas coisas. Inclusive, ele levanta um homem ímpio para cumprir os seus próprios propósitos. Que é isso que o Senhor diz logo no início. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Neste ponto, nós vemos aqui nesse texto de Isaías que há um verso que fala de maneira bem específica sobre o problema do mal, tratando do mal diante da soberania de Deus. É o que está no verso 7, quando diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Aqui o profeta fala então de um assunto, de um tema que nós temos que enfrentá-lo com santo temor, que é a questão do problema do mal. Mesmo que nós não venhamos a compreender todas as razões de Deus, porque Deus é, pelo que Ele faz, um Deus que, diz o verso de número 15, é um Deus misterioso, nós temos que admitir que esse texto lança luz sobre este tema que incomoda-nos, que é a questão do problema do mal. O texto não trata das últimas razões de Deus, ou seja, nós não podemos entender a partir desse texto por que Deus faz o que Ele faz, mas nós podemos crer que Ele faz o que Ele faz. Quando você olha para o contexto desse texto de Isaías 45, você vai ver a soberania de Deus sendo destacada pelo profeta. No capítulo 40, do verso 12 ao verso 15, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso de número 18 diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Verso 22 em diante: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Verso de número 25: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. No capítulo de número 41, a partir do verso 25, o profeta também diz: do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro. Quem anunciou
isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos: é isto mesmo, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. O capítulo 43, verso 14 a 17, diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. O capítulo 44, do verso 6 ao verso 8, também diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Meus irmãos, várias vezes o Senhor está falando que Ele é o Rei de toda a terra, que Ele governa todas as nações, que tudo o que acontece na história tem por detrás dos acontecimentos a sua mão, dirigindo todos os eventos da história. Ele é quem levanta Ciro do norte, da Pérsia. Ele quem levanta ele para vir contra a Babilônia, onde o seu povo estava no cativeiro, e ele usa uma nação estrangeira, uma nação inimiga, uma nação pagã, para libertar o seu povo do domínio babilônico e trazê-los de volta à sua terra. O que Isaías está declarando como boca do Senhor é que o Senhor fará todas essas coisas. Ele está acima de todas as suas obras. E dentro desse contexto é que está a declaração de que, pelo próprio Deus, Ele próprio tem, então, o controle absoluto sobre o mal. E por isso o Senhor diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O que nós podemos aprender sobre isso? Em primeiro lugar, quando nós falamos acerca do mal, nós não podemos jamais pensar que Deus foi tomado de surpresa pela presença do mal no mundo. Quando Deus diz aqui: eu crio o mal, como que nós temos que entender isso? Nós não devemos entender que Deus é o autor do mal, de que Deus é o autor do pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Deus, ele não pode pecar. Deus não se envolve pessoalmente com aquilo que é moralmente mal. É o que diz Tiago no capítulo 1. Lá em Tiago, capítulo 1, você tem Tiago dizendo que Deus não pode ser o autor do mal. E ele diz assim, Tiago 1, verso 13 e 14: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois ele diz no verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não é o criador do mal moral.
Deus não é o criador do mal moral. E Isaías 45:7 não está afirmando que Deus criou o mal moral. Agora, o mal existe no universo. E o mal é parte de um plano que Deus estabeleceu. Plano esse que Ele não deu a conhecer aos homens em todos os seus detalhes. Eu não posso dizer que a existência do mal no mundo pegou Deus de surpresa, porque nada pega Deus de surpresa. Deus não somente sabe a respeito da existência do mal no mundo, como Deus também decretou eternamente que o mal entraria no mundo através das suas causas secundárias. Quando eu falo de causas secundárias, eu estou dizendo que o mal entrou no mundo primeiro pela queda de Satanás. Quando você lê o livro de Gênesis, você percebe que o mal já estava presente na criação de Deus. O mal estava ali personificado através de uma criatura de Deus, a serpente. E você já vê a presença do mal no jardim do Éden através da mentira da serpente. Por isso Jesus diz que ele mente desde o princípio, de que o diabo é o pai da mentira. Portanto, o mal veio a existir nesse mundo como uma causa secundária. Os anjos caíram do seu estado original em que foram criados, e os anjos usaram a sua liberdade para isso. O homem também, quando Deus criou o homem, Adão, Deus deu a ele a capacidade de escolher. Deus deu a ele o livre-arbítrio, que era a capacidade de ele tomar uma decisão contrária à sua natureza santa. E Adão, exercendo o seu livre-arbítrio, ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia vai dizer que foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo. Mas mesmo entendendo que o mal veio a existir através dessas causas secundárias, que foi a queda de Satanás, que foi a queda do homem, eu tenho que compreender que o mal não pegou Deus de surpresa. A entrada do mal no mundo, seja por meio dos anjos, seja por meio dos homens, serve um propósito de Deus. Um propósito que Deus tem antes da criação e da fundação do mundo, um propósito que Ele usa para cumprir os seus desígnios na história humana e de maneira especial no plano que Ele tem de redenção e salvação do seu povo. Então esta é a primeira conclusão que chegamos nesse texto de Isaías. Deus não é pego de surpresa pela existência do mal no mundo. Segunda coisa que podemos afirmar desse texto é que Deus assume a responsabilidade pela presença do mal no mundo. Porque Deus diz: crio as trevas e faço o mal. Deus aqui não conta as razões pelas quais Ele se responsabiliza pela presença do mal no mundo, mas é óbvio que Deus não foi apanhado aqui de surpresa pela presença do pecado, do mal no universo. E aqui precisamos então rejeitar algumas ideias errôneas a respeito da origem do mal. A primeira delas é de que nós devemos rejeitar o que é chamado de maniqueísmo. Maniqueísmo vem de um profeta que viveu
na persa, e ele juntou conceitos do zoroatrismo, do paganismo, com o cristianismo. Daí o nome maniqueísmo, que vem de maniqueu. Ele dizia que há duas forças operando no mundo, há dois deuses rivais que estão na mesma posição de poder. Portanto, na visão dualista, a presença do mal coexiste com o bem. E essa foi uma das explicações dadas por muitos teólogos do passado. Um deles, que acabou tendo uma certa relação com o maniqueísmo, foi o próprio Agostinho. Isso influenciou muito a teologia, inclusive dos nossos dias, trazendo a ideia de que se o bem existe, o mal é necessário. Se o mal existe, o mal está associado ao bem. Porém, meus irmãos, a Escritura diz que Deus cria o mal. O mal não existe desde a eternidade. O que existe desde a eternidade sempre é o sumo bem, Deus reinando sobre todas as coisas, Deus que é santo e Deus que é bom. O mal veio a existir após a queda de Satanás e a queda dos homens. Se nós crermos, e esse é um grande perigo, de a gente acreditar nesse dualismo, como se Deus e o diabo estivessem com o mesmo poder, a mesma autoridade, lutando entre os dois numa guerra de titãs para ver quem é que vai vencer. Nós, se afirmarmos essas coisas, como muitos hoje no cenário evangélico afirmam, nós vamos então estar ensinando algo que é contrário à Escritura. E como implicação, estaremos então trazendo desesperança ao coração das pessoas, porque se há uma disputa entre mal e bem, quem pode me garantir que o bem triunfará no final? Mas não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina claramente nesse texto de Isaías 45 que há apenas um único Deus que reina soberanamente, inclusive sobre o mal. Nesse texto aqui de Isaías, Deus rejeita a ideia então de espontaneidade do mal. Essa teoria chamada de maniqueísmo, que é esse dualismo, alguns afirmam que o mal apareceu sem que alguém o trouxesse à existência. Se o mal surgiu dessa maneira, Deus não teria qualquer controle sobre as coisas que acontecem no mundo. O mal, sendo gerado de maneira espontânea, tira Deus do trono sobre todas as coisas. Mas o Senhor diz aqui claramente: eu faço todas essas coisas. Deus, portanto, está no controle do mal. O mal não está fora do seu domínio e da sua soberania. Outro ponto também a ser considerado nesse texto de Isaías é que Deus rejeita as ideias deterministas, que apresentam então o pecado, o mal, como uma necessidade inerente na natureza íntima de todas as coisas. Volto a dizer e a repetir: quando Deus criou todas as coisas, Ele criou segundo Gênesis 1:31, diz que Deus viu tudo o que criou e disse: eis que tudo é muito bom. O mal, portanto, não é uma necessidade que está
intrinsecamente ligado à criação de Deus. O mal veio com a queda de Satanás e com a queda dos homens. Mas o mal não existe desde a eternidade. Portanto, devemos rejeitar essa ideia da eternidade do mal. Eternidade do mal. Veja que Deus diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a luz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Interessante essa palavra criar que a gente tem aqui, porque é a mesma palavra usada em Gênesis, quando fala que Deus criou os céus e a terra. E essa palavra criar significa trazer alguma coisa à existência que antes não existia. Deus não está dizendo que Ele criou o mal como sendo o autor do mal. Mas Deus está dizendo aqui que Ele é soberano sobre o mal. Ele tem domínio sobre o mal. Ele tem controle sobre o mal. É bem verdade que o mal aqui, citado em Isaías 45, está relacionado à calamidade, à guerra, aquilo que iria acontecer pela mão soberana de Deus, quando Ele toma Ciro, um rei pagão, tira ele da Pérsia, e Deus conduz este homem como seu ungido, seu escolhido, para libertar o povo que está na Babilônia e trazê-lo de volta à sua própria terra. Deus está dizendo, meus irmãos, claramente que Ele tem soberania e Ele exerce o seu controle sobre o mal. Portanto, nós devemos chegar a essa conclusão: Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal no sentido de que o mal não tem origem em Deus. O mal tem origem no pecado, na rebelião de Satanás, no pecado humano. A nossa confissão de fé, falando sobre isso, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, o que a nossa confissão de fé diz: o mal entrou no mundo pela queda de Satanás, pela queda do homem. E é por causa disso que nós vivemos num mundo caído. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, versos de número 17 e 18, o Senhor lança uma maldição, um juízo sobre o homem e sobre a criação por causa do pecado. E Deus diz assim: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja que Deus lança um juízo sobre o homem por causa do seu pecado, e esse juízo tem a ver com a maldição de Deus sobre a sua criação. E aqui chegamos no ponto. Deus criou, meus irmãos, todas as coisas, o mundo que está à nossa volta. Deus criou as bactérias. O vírus faz parte da criação
da criação caída de Deus, da criação que agora está debaixo da maldição de Deus por causa do pecado humano. Deus é o Criador de todas as coisas, e por causa do pecado humano, Deus amaldiçoa a criação. Portanto, a explicação da existência do vírus está, em última análise, debaixo da soberania de Deus. O mal que existe através das causas secundárias, seja através dos anjos, seja através dos homens, este mal está debaixo do controle soberano de Deus. E Deus, meus irmãos, por ser Senhor sobre todas as coisas, Ele restringe a operação do mal no mundo. Nesse texto de Isaías 45, nós vemos claramente que Deus usará o mal de calamidade, o mal de guerra, para cumprir o seu desígnio e propósito soberano. Deus mesmo diz, a partir do verso 1: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Deus levanta Ciro, um homem que era pagão, que não conhece o Senhor, mas de que pela vontade soberana de Deus, Deus usará a maldade de Ciro para cumprir o seu propósito, que é libertar o seu povo que está cativeiro na Babilônia. Portanto, podemos afirmar que Deus tem controle sobre o mal e Deus restringe a operação do mal na história e na sua criação. Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está então no controle inclusive do mal que existe no mundo, Deus vai dirigir todas as coisas para o cumprimento da sua vontade, e um dia a sua glória e a sua justiça se manifestará. Deus diz aqui para Isaías capítulo 45, verso 8: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não te alça? Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? E à mulher: por que dá à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Deus vai fazer todas essas coisas, e Ele vai fazer todas essas coisas
usando Ciro como o seu ungido, fazendo mal para no fim a justiça ser manifesta. Assim é o que a Escritura nos mostra, meus irmãos, que tudo cumpre os propósitos de Deus e de que um dia o Senhor Jesus voltará e Ele triunfará gloriosamente sobre toda a maldade humana. Um dia a justiça do Senhor virá sobre essa terra caída, sobre os homens rebeldes. Crer num Deus que é soberano sobre o mal e que tem controle sobre ele, garante o resultado final, que é o triunfo da justiça do Senhor. Deus sempre vai proporcionar um escape para o mal. Deus diz aí no verso de número 17 e 19: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Veja aqui essa doce promessa de Deus. Promessa que às vezes parecem ser demoradas em serem cumpridas, mas Deus é fiel e Ele cumpre a sua própria palavra. Ele está dizendo para o seu povo que Ele vai usar o mal promovido por Ciro, rei da Pérsia, para fazer a sua justiça e ao mesmo tempo trazer salvação sobre o seu povo. Isso nos aponta para o Evangelho. É quando nós olhamos para a história da revelação bíblica e vemos Deus dirigindo todas as coisas, todos os eventos, para consumar todas elas na promessa que Ele nos dá em Jesus para ser o nosso Salvador e nos redimir de todo o mal. É no Calvário, onde somos lavados de todas as nossas imundícias, da nossa própria natureza pecaminosa. É através de Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição, que a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E é esta promessa que nós temos, de que Deus está no trono, de que Ele é vitorioso sobre o mal e que, portanto, nos proporciona um escape para o mal. O pecado não reinará sobre os nossos corpos mortais, porque Cristo Jesus já conseguiu a vitória por nós, em nosso lugar. Ele voltará e Ele libertará a criação do cativeiro, quando for revelado os filhos de Deus na sua volta gloriosa. Deus, meus irmãos, diz para todos os homens fugirem do mal e se refugiarem nele. O verso de número 23 e 25 diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente: no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel,
e nele se gloriará. É somente em Cristo Jesus que nós temos a salvação, é somente nele que nós podemos nos refugiar, é nele que nós somos justificados, e os ímpios um dia prestarão contas a Deus pelas suas próprias maldades, porque o Senhor é um Deus de justiça. Deus está mostrando aqui que Ele continua no seu trono. Deus reina sobre tudo. Ele reina sobre o mal, Ele tem controle sobre o mal, Ele restringe a operação do mal, Ele faz com que o mal cumpra os seus propósitos, e Ele fará a justiça, e ao mesmo tempo Ele mostra que o seu povo tem refúgio nele, somente nele. Quero terminar dizendo que esta é a maneira que nós devemos, então, enxergar para tudo o que está acontecendo. Diante da palavra de Deus, podemos dizer claramente que Deus está no controle deste mundo. Deus está no controle do que está acontecendo hoje. Nada pegou Deus de surpresa. O vírus não pegou Deus de surpresa. O vírus faz parte da criação caída de Deus, e Deus está usando isso para manifestar ao mesmo tempo o seu juízo sobre os homens, mas também trazer salvação sobre o seu povo. Como que nós devemos olhar para tudo isso que está acontecendo? Com os óculos da Escritura, com as lentes da palavra de Deus. Reafirmar em primeiro lugar que Deus é soberano. Deus é soberano sobre a calamidade, Deus é soberano sobre o mal no mundo, Deus é soberano sobre a tragédia, Deus é soberano sobre o vírus. Devemos afirmar que Deus está no controle dele e que Deus está usando essa situação para glorificar o seu nome, para trazer juízo parcial sobre os homens, mas também para alcançar o seu povo escolhido, a sua igreja. Devemos olhar para tudo isso e entender que Deus está dirigindo a história. Conversando com uma pessoa hoje, ela disse: o que esse vírus está mostrando é que nós não temos o controle de nada. Não temos o controle de nada. E eu pude dizer para a pessoa: é verdade, o homem não tem controle de nada, mas Deus está no controle. Deus é o Senhor, e Ele está usando esse vírus para manifestar sua justiça sobre muita gente, sobre muitas nações, sobre muitos governantes, para humilhá-los, para colocá-los no pó, diante da sua soberba e da sua arrogância. Mas ao mesmo tempo Deus está usando esse vírus para fazer muita gente reconhecer que há um único Deus, que ele só pode encontrar refúgio na calamidade, no dia mau, em Cristo Jesus, que só Ele é Redentor, que só Ele é Salvador. Que Deus nos abençoe para podermos entender essas coisas. Amém? Vamos louvar.